Bom dia! No vídeo de hoje eu vou detalhar, pormenorizar os benefícios alcançados com a realização do lifting de terceira geração. O lifting de terceira geração é também chamado de lifting profundo ou, no inglês, de deep plane. O que significa isso? Que, ao contrário do lifting convencional, a dissecção, o plano cirúrgico ocorre não abaixo da pele, mas abaixo do sistema muscular e aponeurótico de fáscias que fica abaixo da pele. Então você tem a pele, tem o músculo platisma e a dissecção, ao invés de acontecer entre a pele e o músculo platisma, acontece abaixo do músculo platisma. Então o resultado é melhor, mais duradouro e é um lifting mais seguro, porque a grossura, do retalho descolado é maior. Então a chance de você ter um sofrimento de retalho, alterações da qualidade da pele, hematomas, é bem menor. O lifting de terceira geração, ele vem sendo disseminado ultimamente ao redor do mundo e muitos cirurgiões, eu diria que a maioria, pelo menos daqueles que eu conheço, tem tentado adotar esse lifting como rotina, porque ele realmente representa uma evolução do processo. A realização do lifting, em alguns casos específicos, sempre foi mais temerária, até o desenvolvimento do lifting profundo. Quais eram esses pacientes onde a realização do lifting era mais temerária? Pacientes fumantes, pacientes diabéticos, pacientes já operados antes. Por quê? Porque os pacientes fumantes e diabéticos, eles têm em comum o comprometimento dos vasos sanguíneos. Você sabe que os diabéticos têm tendência para ter pé diabético, amputação de extremidades de dedos, por exemplo, porque uma das coisas que caracteriza a diabetes é a diminuição do calibre dos vasos sanguíneos. E isso acontece também nos fumantes. Os fumantes têm uma diminuição do calibre dos vasos sanguíneos pelo aceleramento do processo chamado aterosclerose. E pacientes que já operaram antes também passam pelo mesmo processo de estreitamento dos vasos sanguíneos. E aí, quando você descolava logo abaixo da pele, a pele ficava muito fininha e você tinha tendência para poder ter problema de pele. Mas no lifting profundo, isso não acontece, ou quer dizer, a chance disso acontecer diminui bastante, porque você não descola embaixo da pele, mas sim embaixo do músculo que está embaixo da pele. Então, o retalho, que a gente chama, de descolamento, é mais grosso. Então, é muito mais indicado para pacientes diabéticos, fumantes e já operados antes. Tá bom? E uma outra indicação também que eu estava me esquecendo, são aqueles pacientes que vão fazer o lifting, mas já fizeram antes a aplicação de calor local, como por exemplo acontece no caso do ultrassom microfocado. Por quê? Porque o ultrassom microfocado é uma técnica que gera calor no tecido da face e o tecido retrai. Então o ultrassom microfocado, ele provê ao paciente um efeito lifting, muito mais limitado em relação ao lifting, mas algumas pessoas fazem isso. Na intimidade do tecido, o que acontece quando você aplica o calor no ultrassom microfocado é que os vasos sanguíneos contraem também, igual acontece no fumante
no diabético e no já operado. Então, se você pretende fazer um lift e você já fez anteriormente o ultrassom microfocado, o Deep Plane, o lifting profundo, é especialmente indicado no seu caso. Quando a gente fala de lifting, o leigo tem uma ideia generalista que lifting é suspender, é reposicionar os tecidos caídos ao longo do tempo pela ação ininterrupta da força da gravidade a que estamos submetidos. Correto. Mas eu acho interessante nós pormenorizarmos os efeitos positivos do lifting, um a um. E eu vou me ater especificamente no primeiro momento à definição da linha mandibular. O que é isso? Quando a gente vai tendo acúmulo de tecido pitosado, caído ao longo dos anos, quando a gente vai envelhecendo, quem nos olha não consegue perceber a linha mandibular. Você não consegue perceber aquele contorno da mandíbula, do ramo da mandíbula. Fica tudo meio obscurecido pelo amontoamento de tecido nessa região. Então, um dos objetivos do lifting é você deixar a linha mandibular bem marcada. A linha mandibular e o ângulo mandibular. O ângulo mandibular é essa região aqui. Tá? É uma característica estética muito desejável no sexo masculino e no sexo feminino. O aparecimento do ângulo mandibular e do restante da linha mandibular. Então, como é que você promove esse efeito? Uma das maneiras de promover esse efeito é o óbvio, é o que vocês já sabem, é você descolando o tecido e puxando. Quando você tem a linha mandibular obscurecida e você puxa a linha mandibular, fica mais evidente. É por isso que eu digo que é impossível você obter um efeito satisfatório na definição da linha mandibular com procedimentos que não removem pele, como é o caso da colocação dos fios de sustentação. Porque se você tem pele sobrando aqui, você tem que tirar esse excesso de pele para você esticar aqui e a linha mandibular e também o ângulo mandibular se tornarem evidentes. Se você não tira o excesso de pele, você não tem como tensionar e o osso da mandíbula, da linha mandibular que está embaixo da pele, ele não tem como ser ressaltado pelo procedimento de colocação de fios, igual acontece no caso da cirurgia, que a gente remove o excesso de pele. Então, agora que a gente já sabe que tanto os homens quanto as mulheres, para se tornarem mais rejuvenescidos, eles têm que apresentar um contorno mandibular evidente, e que uma das maneiras de você fazer isso é retirando o excesso de pele que as pessoas com mais idade têm, que amontoa nessa região e impede o aparecimento da linha mandibular. Agora eu vou dizer outra coisa que a gente costuma fazer durante a realização do lifting, outra manobra que é para poder ressaltar a linha mandibular. Todo mundo fala muito aí sobre lipo de papada, que eu volto a dizer, a lipo de papada isoladamente é um procedimento muito pobre
que não traz praticamente benefício nenhum, tá certo? Porque a papada é feita de várias camadas e quando a gente envelhece as 4 camadas e a lipo de papada ela só altera uma dessas 4 camadas. Então ela melhoraria aí, vamos dizer, 25% no máximo de uma papada. Existe outro motivo pelo qual a lipo de papada deve ser evitada. No começo, eu lembro que a gente fazia muito a lipo de papada durante a realização do lifting. E depois fomos parando de fazer isso à medida que as técnicas foram evoluindo. Então, a gordura da face, ela vai sendo reabsorvida e mais que isso, ela vai perdendo posicionamento. Ela vai caindo ao longo do tempo. Então, a gordura, gente, vale ouro. A gordura é um preenchedor natural que Deus fez. Vocês não veem tantas pessoas aí colocando ácido hialurônico? O que é o ácido hialurônico? É um preenchedor. Nós já temos a gordura facial, que é o nosso preenchedor natural. Se pudermos preservá-la e aproveitá-la, não é bem melhor do que ficar injetando ácido hialurônico, por exemplo? Então, além de esticar a pele para poder fazer aparecer a linha mandibular embaixo da pele, nós devemos evitar a lipoaspiração para também conseguir evidenciar melhor a linha mandibular. Como? É porque durante o lift, pessoal, o tecido é suspenso. Então, essa região aqui, 2 centímetros abaixo da linha mandibular, quando eu puxo o tecido, eu disseco, descolo e depois eu puxo o tecido, olha o que acontece. Essa região que estava aqui é reposicionada para cima da linha mandibular. Então, se você tirar a gordura daqui, você vai perder uma oportunidade de reposicionar essa gordura em cima da linha mandibular, o que reforça o aspecto visual da linha mandibular. Então, quando você vai fazer um lifting, você pode até fazer alguma coisinha concomitantemente de lipo de papada, mas você deve evitar de lipoaspirar nos 2 centímetros abaixo de toda a linha mandibular, de lado a lado, porque essa gordurinha aqui, que fica embaixo da pele, ela vai ser reposicionada e ela vai reforçar a convexidade dessa linha mandibular, que é uma característica estética desejável e que significa juventude em ambos os sexos. Então, na realização do lifting, a gente faz várias coisas para poder evidenciar a linha mandibular. A gente tira o excesso de pele, porque a pele esticada, ao invés de amontoada, deixa aparecer por debaixo o relevo da linha mandibular. A gente evita lipoaspirar nos 2 centímetros abaixo de toda a linha mandibular, porque é bom que a gordura desses 2 centímetros ao longo da linha mandibular permaneça, para que essa gordura seja reposicionada em cima da linha mandibular, reforçando o aspecto, reforçando a linha mandibular, deixando a linha mandibular mais evidente para quem olha para nós. E tem uma terceira coisa que a gente faz também com o objetivo de reforçar a linha mandibular. Mais especificamente, essa manobra é para poder reforçar o ângulo mandibular, sabe? Chama hammock flap. Então, o que é isso? Esse músculo aqui, ó, é o platisma. Ele é um músculo que tem uma espessura aí de uns 4 milímetros, 5 milímetros, varia muito. Em homens
muito mais espesso, em mulheres, menos. Quanto mais a idade, menos espesso, varia muito. Mas assim, ele tem uma espessura. Então, o que a gente faz? O músculo está aqui, mais ou menos assim, ó. Então, vou colocar minha mão na outra posição. O músculo está aqui, né? Esse músculo aqui. A gente pega, faz um cortezinho no músculo, tá certo? Faz um cortezinho, deixa isso aqui separado, a gente corta o músculo e a gente passa esse pedículo inferior aqui, ó, para cima. A posição dele era assim. A gente faz isso, ó, a gente atravessa a linha mandibular com esse retalho muscular chamado de hammock flap, justamente em cima da região do ângulo mandibular. Então o que acontece? O ângulo mandibular vai ficar mais evidente. Então veja como dentro do lift existem várias manobras que você faz para poder melhorar a estética do seu paciente. Eu falei de 3 manobras aqui somente para poder evidenciar melhor a linha mandibular. Ressecção do excesso de pele, evitar a lipoaspiração dos 2 centímetros justa borda inferior da linha mandibular de um lado a outro e fazer a transposição do hammock flap cobrindo o ângulo da mandíbula para conferir volume ao ângulo. Vamos conversar especificamente sobre as manobras que a gente realiza no músculo platisma como parte do lift. Porque o lifting é um termo muito generalista. Então, você realiza manobras para poder melhorar a evidenciação do ângulo mandibular, da linha mandibular, e você também tem que trabalhar no platisma. O platisma é esse músculo que fica logo embaixo da pele, tá? Aqui seria o meu platisma, ó. Tem metade de um lado e metade do outro. Ele é um músculo duplo. E ele tem a metade da direita, a metade da esquerda, e tem uma fenda entre eles. Então, quando eu faço o corte aqui, né, e eu começo a operar, eu fico com o músculo platisma nas minhas mãos. Então, o que eu faço com essa metade da direita aqui? Eu puxo essa parte de trás para trás, porque aí eu estico o platisma. Só que essa parte da frente aqui do platisma, ela não tem contato com a outra parte, porque existe uma fenda platismal, pelo menos mínima na maioria dos casos. Então, na cirurgia do lifting, a gente tem, por este motivo, aquele cortezinho acessório aqui no meio do pescoço, que é o cortezinho pelo qual a gente acessa essa outra margem mais à frente, mais anterior do platisma. Então eu puxei o músculo para cá, reposicionei, tensionei, mas por esse cortezinho central aqui, eu vou e puxo essa parte aqui da frente para frente. Então eu estico assim e assim e consigo esse tensionamento. E aí eu tenho que reproduzir tudo do outro lado. Eu corto pelo corte aqui perto da orelha, eu puxo a parte de trás do músculo direito para trás e a parte da frente do músculo do lado direito para frente. Tá certo? Mas aí não é só isso. O que acontece? Eu tenho que fechar essa fenda natural que existe entre as bordas anteriores do platismo. Eu tenho que fechar isso aqui, senão a pessoa fica com vão. Se eu estico para cá, a pessoa fica com vão. Então, por este mesmo corte central, eu faço a platismoplastia. Eu suturo o músculo platisma para que não fique esse vão entre o platisma da direita e entre o platisma da esquerda. Tá certo? Outra coisa que eu faço no lifting, né, para poder melhorar o tensionamento do músculo platisma, além de eu tensionar o platisma, né, para trás e para frente e fechar
esse vão natural que fica entre as duas metades do platisma é o seguinte: quando eu vou fechar esse vão natural, para que a pessoa não fique assim com aqueles dois cordões aparecendo aqui, que são justamente essas porções anteriores livres das margens platismais, eu tenho que unir essas margens livres platismais, mas eu tenho que uni-las entre si e ao plano profundo. Senão, isso fica afastado da profundidade do pescoço, a papada até piora. Então eu faço isso, uno as bandas platismais, sendo a platismoplastia em corsete, e eu tenho que unir o platismo ao plano profundo, a musculatura profunda, para não ficar assim, para poder melhorar a angulação cervical. Tá? Então isso é um detalhe muito importante. Além de tensionar o platisma, a gente tem que acabar com o vão aqui entre as bandas platismais, e além de tensionar, além de acabar com o vão entre as bandas platismais, a gente tem que melhorar a angulação do pescoço, jogando o platisma para trás e prendendo ele na musculatura profunda. Se você não fizer isso tudo, você tem uma melhora parcial. E tem outra coisa que ainda tem que ser feita no músculo platismo, que é fazer pequenos cortes no músculo chamados platismotomias. Para quê? Porque é o seguinte: o platismo é um contínuo praticamente aqui na região do pescoço, separado por esse vão central, tá certo? Mas quando você tensiona o platismo, pessoal, quando você tensiona, olha o que acontece. O músculo, ele está meio colado no plano profundo. Quando você tensiona, ele descola do plano profundo. Então ele diminui as angulações entre o queixo e o pescoço. Então você tem que fazer um cortezinho no músculo aqui, para que quando você tensione o platisma, essa força que você faz ao tensionar o platisma, ela não seja transferida para as partes de cima, de modo a fazer com que seu pescoço perca a angulação. Você desconecta o platisma da face com o platisma do pescoço. E no pescoço, você desconecta o platisma supraioideu, que é acima desse ossinho chamado ióide, com o platisma infraioideu, fazendo também a platismoplastia cervical, que são pequenos cortezinhos que você tem que fazer. Quando você faz esses cortezinhos, você fica com a porção de platisma superior aqui na face, que ele se estende até a face, uma porção média e uma porção inferior. E como você faz um cortezinho separando a porção superior da média e a média da inferior, eu não sei se eu estou sendo claro, mas isso permite com que a porção média encoste na profundidade, melhorando esse ângulo aqui, que é o ângulo mento cervical, e melhorando também esse ângulo da mandíbula, acentuando a angulação da linha mandibular. Vejam só, né? Quantos detalhes, quantas manobras contidas dentro de um lifting profundo. Com relação às manobras que são realizadas no músculo platisma durante a realização do lifting profundo, a gente já explicou que tem que tensionar o platisma para trás, tem que tensionar a parte da frente para frente também, né? Tem que fazer as platismotomias, que são cortezinhos do músculo, para poder descontinuar o músculo e permitir que essa parte principal, que é a parte média, colhe na profundidade. E a gente explicou também que a gente tem que suturar as bordas anteriores livres do platisma entre si, para que não fique aqueles dois cordões com vão no meio, que é uma alteração estética que ninguém gosta, né? Agora, o que falta dizer é o seguinte:
Para a gente poder tensionar o platisma e realizar essas manobras todas, nós temos que descolar o platisma da pele e da musculatura profunda, porque nós temos pele, platisma e musculatura profunda. Então o platisma tem que estar solto da superficialidade e solto da profundidade para a gente poder tensionar ele, manobrar o platisma. Então o descolamento platismal, ele deve ser realizado de orelha a orelha e desde o ângulo mandibular até as clavículas. Então toda essa região aqui precisa de ter o platisma descolado de suas conexões para que ele possa ser adequadamente manipulado. Então estou explicando isso tudo e eu acho que deve estar ficando claro, né? Pelo menos alguma coisa, eu espero, mesmo para você que seja leigo, no sentido de entender que não tem como fazer isso colocando fio de sustentação, pessoal. Isso aí, o resultado é muito pobre, mas é muito fácil de fazer, então muita gente se aventura nessa área. Mas você imagina, né? Será que os cirurgiões são loucos, né? Descolar o platisma da pele e da musculatura profunda cervical, desde a linha mandibular até a clavícula e desde a borda anterior do esternocleido, praticamente de orelha a orelha, deixar o músculo todo solto para ter um efeito estético melhor? Isso seria o quê? Uma propaganda enganosa dos cirurgiões? Né? Isso aí é porque a melhora do pescoço, ela requer muitas manobras simultâneas e diferentes ao mesmo tempo, para que você consiga obter um bom resultado. Não é simples assim, né, como muitas pessoas, muitos profissionais, entre aspas, né, no Instagram, querem fazer crer. Né? Tem muita gente no Instagram vendendo fumaça. E tem muita gente comprando fumaça. Então, existem coisas que são tratadas cirurgicamente. O pescoço é uma delas, ponto final. É assim, é simples assim. Como, por exemplo, em contraposição, né, os pés de galinha, por exemplo, né, as bunny lines, que são as linhas de expressões aqui nessa região da glabela, elas só são adequadamente tratadas pela aplicação de botox. Não adianta você querer operar bunny line e pé de galinha. Como não adianta você querer melhorar o pescoço de uma pessoa colocando fio de sustentação. A melhora é uma melhora fugaz e mínima. Agora, se você é uma pessoa que gosta disso, eu preciso de muito pouco para eu melhorar, eu só preciso de acertar um detalhe mínimo por pouco tempo, só até eu casar, depois do casamento tudo bem, deixa a peteca cair, então você deve colocar os fios de sustentação que vai casar muito bem com a tua situação. E precisa ficar claro que embora o lifting seja cirurgia com vários pontos, várias manobras específicas para correção de alterações determinadas, às vezes o leigo pode se assustar, né, com tanta coisa que eu digo que a gente faz durante o lifting. O lifting é um pacote, né, onde estão embutidas várias manobras cirúrgicas diferentes. Às vezes a pessoa que não conhece muito se assusta, mas o que eu quero dizer é o seguinte: independentemente de várias manobras serem feitas durante o lifting, o pós-operatório é super confortável, é indolor, né? E o único inconveniente é o pescoço um pouco rígido, né? Um pouco difícil de movimentar, coisa muito mínima que acontece pelo reposicionamento dos tecidos, e o uso da máscara, que é incomodativa realmente, que você deve usar a máscara por 15 dias direto, só parando ao dormir para tomar banho, e depois mais uns 15 dias
ao dormir. Mas tem gente que usa a máscara e depois que para, sente que o rosto incha um pouco mais. E aí a gente dança conforme a música e a gente orienta a pessoa. Ó, se você notou que depois que você parou de usar a máscara, depois daquele período, que é o período convencional para a maioria das pessoas, e você percebeu que no seu caso, né, o teu rosto, o teu pescoço voltou a ficar mais inchado, você deve voltar a utilizar a máscara novamente, para você perceber, né? Só você vai perceber quanto tempo a máscara seria usada na tua situação, e isso geralmente varia de pessoa para pessoa, mas de um modo geral, esse uso de 15 dias contínuo e mais 15 dias noturno é suficiente para a maioria das pessoas. Mas se não for, como é que você vai saber? Usando. Ah, doutor, tem 2 meses, mas ainda estou um pouco inchado, eu senti que eu estou inchando mais. Usa mais uns 15 dias e para. Ah, doutor, usei mais 15 dias, parei e voltou a inchar. Usa mais 15 dias e para. Ah, doutor, agora eu parei depois que eu usei esses últimos 15 dias e permaneci sem inchar. Então tudo bem, você achou o seu limite, é por aí mesmo.